Pessoal, o que a gente precisa saber sobre asma? A gente vai falar de pediatria e também no adulto, fazer um vídeo só. Naquele repasso inicial a gente tinha falado separado, mas agora, considerando a prova discursiva, o que a gente precisa saber se cai uma questão sobre sibilância. Não é sobre asma que vai cair pra gente, vai cair sobre sibilância. É uma criança que está sibilando. Por isso que o IDIP classifica a sibilância em sibilâncias graves ou doença muito grave ou sibilância moderada. E aí, quando a gente fala em sibilância, a gente tem que pensar, lógico, na asma. Só que a gente tem que pensar em bronquiolite se é um lactante menor. Ou seja, um lactante, né, menor de 2 anos, que tem um lactante menor e maior. E o que vai falar a favor de ser uma bronquiolite ou uma asma? Isso aqui é sempre muito confuso, mas eu posso pensar em asma menor de 2 anos? Posso, se essa criança já tem o pai e a mãe, ou o pai já ou a mãe com história de asma, se ele já tem sinais de resposta alérgica na pele, uma alergia. Só que até então, sibilando, a gente pensa em bronquiolite que faz diagnóstico diferencial. Pode ser uma pneumonia bacteriana que nas suas fases iniciais, essa infecção aguda, tem sibilâncias. Eu posso pensar numa aspiração de corpo estranho, que aí pode ser unilateral ou bilateral, e nesse caso eu tenho que solicitar um raio-x dentro da conduta, considerando esse diagnóstico diferencial. Eu posso estar diante de uma que, na minha opinião, tem todo o peso de prova, a fibrose cística, que é aquela criança, aquele lactante, ou lactente, né? O Paraguai às vezes vai misturando o lactante com o lactente. Se a gente está diante de um lactente que não respondeu ao broncodilatador lá no pronto atendimento e que a mãe relata que tem essa tosse crônica, relata que não fez pré-natal e que nasceu com uma parteira ou que nasceu e não fez o teste do pezinho, não fez os exames iniciais e vem associada ainda com esteatorreia. Então, um lactente, com sibilância, com tosse crônica, com esteatorreia, eu tenho que pensar em fibrose cística. Então, dentro da conduta da questão discursiva, eu tenho que solicitar o teste do suor. Beleza? Vamos lá, dando sequência. Lembrando que, falando em fibrose cística, para passar a régua aí, a tripsina também pode estar aumentada e fala a favor da fibrose cística. Então, voltando para a asma, para vaca morta, asma, então, dentro de um caso clínico discursivo, você está diante de uma sibilância, não é uma asma, a gente vai fazer a classificação considerando que seja a asma dentro do cenário de um paciente asmático, ou se é um paciente com bronquiolite, a gente de todo jeito vai fazer o manejo a mesma coisa. Então, quando a gente fala em tratamento agudo, o manejo da crise, você tem que pensar o seguinte: eu estou onde? Numa APS ou estou num pronto atendimento? Porque quando a gente classifica a asma ou a sibilância em moderada, leve ou moderada, dentro da APS você pode tentar resolver com... Você vai fazer a nebulização com salbutamol, você vai considerar aí, no caso desse paciente, oxigênio, tudo na APS. 6 litros por minuto de oxigênio, se ele estiver saturando menor ou igual a 95%. Então eu estou fazendo essa nebulização de 4 a 8 jatos, 20 minutos, até 3 vezes, com espaçador. Ou nebulização com máscara facial. Nesse caso, ali, diante daquela situação, você vai avaliar 30 minutos. Se ele não respondeu, vamos para o pronto atendimento, acionar o SAMU. Beleza? Agora, se é diante de uma situação pronto atendimento,
Essa criança está com os mesmos parâmetros, é a mesma conduta. Agora, se ele está saturando menor ou igual a 90, eu já posso considerar entrar com esse corticoide endovenoso. Eu posso considerar o corticoide via oral também? Posso. Só que vamos considerar aí, não está errado você já entrar com o corticoide endovenoso, hidrocortisona, no caso, criança, 4 mg quilopeso, dose única, ou adulto, 300 mg de hidrocortisona. Ok? E a gente tem que fazer a monitoração desse paciente aí constantemente. Ok. Bom, agora a gente vai falar da situação em que esse paciente é um atendimento agora que você vai mandar esse paciente para casa. Se vem da crise aguda, você já vai sair com corticoide oral, prednisona, 5 dias, beleza. Só que agora a gente tem que classificar esse paciente no dia a dia, se ele é um paciente controlado, se ele é parcialmente controlado ou se ele é não controlado. Com base nessa referência, a gente vai definir a conduta segundo as etapas dentro do tratamento. Então, quando eu falo em controlado, é aquele paciente que tem no máximo 2 crises, no máximo 2, por semana. Diárias, crises diárias. Então ele é controlado. Mais do que isso, ele já é parcialmente controlado. Ou seja, se além das crises diárias ele tem crises noturnas, não importa quantas, ele já é parcialmente controlado. Agora, se ele tem crises diárias, crises noturnas e ainda tem limitações de atividade física diária, dificuldade para brincar com os coleguinhas e tal, esse paciente é não controlado. E aí a gente pega a escada sobre as etapas. Eu falo que é uma escada, você sobe ou desce essa escada. A etapa 1, a gente tem que ficar atento sobre a faixa etária. Lembrando que menores de 6 anos está contraindicado o formoterol. Formoterol não se faz em crianças menores de 6 anos, porque a recomendação é que já para adultos se faça corticoide inalatório. E quando eu falo adultos, eu já considero, dentro dessa definição aí, a partir de 12 anos, tá? Vamos corrigir, não adultos. A partir de 12 anos eu já considero o formoterol mais o corticoide inalatório, doses baixas, à demanda. Então, vamos para a nossa escadinha, primeiro considerando menor de 6 anos. Se ele é uma criança, dentro do caso clínico, menor do que 6 anos, ou seja, é uma criança que a gente tem que pensar que não pode entrar formoterol para essa criança. Só que na etapa 1, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar para essa criança o SABA por demanda. Ok? Se ele precisou, se ele está parcialmente controlado, está com crises noturnas, a gente pode considerar o corticoide inalatório em doses baixas mais o SABA por demanda. Agora, se essa criança, menor de 6 anos, ela está não controlada, ela tem sintomas diários, noturnos e limitações do dia a dia, eu vou pular 2 etapas. Eu já vou considerar entrar com corticoide, doses médias, mais salbutamol por demanda. Beleza? Aqui eu posso considerar o uso do montelústicas. Show, pessoal? E mais do que isso, a gente vai derivar esse paciente, lógico, para um especialista. Se ele é uma criança mais de 6 anos, a coisa não muda muito de figura, não. Ok? A gente considera a mesma coisa, porém, a etapa 1 para maiores de 6 anos, eu já posso considerar aí, usar como tratamento já preferencial o corticoide inalatório mais o SABA por demanda, corticoide de dose baixas, como etapa 1, aquele paciente né, que ele está controlado, está tranquilo, está vivendo muito bem ali, considerar o corticoide inalatório mais o SABA.
Se ele precisou subir uma etapa, se ele é parcialmente controlado, você pode entrar com corticoides diariamente dose baixa, mais o SABA por demanda. Então, essa questão de menos de 6 anos e mais de 6 anos, vocês têm que ficar atento nisso aí, porque pode ser a pegadinha e acaba se complicando. Mais do que isso, se eu já estou fazendo uso de corticoide inalatório, doses baixas, e esse paciente está não controlado, eu posso considerar corticoide, dose média inalatória, mais SABA, ou eu posso considerar o corticoide diariamente, mais LABA, ok? Agora, para finalizar, a gente vai falar do adulto, o paciente adulto. O que vai mudar no paciente, no adulto? Paciente com asma adulto, ele já tem asma diagnosticado. Dentro do algoritmo do GINA 2020, ele coloca o seguinte: você vai fazer a avaliação inicial, saturação, o pico de fluxo respiratório, você vai fazer a avaliação geral desse paciente e, se ele tiver confuso ou se ele tiver com nível de rebaixamento de consciência, é lógico que esse paciente ele está muito grave, quase fatal, como cita o GINA, né? Então, se ele está muito grave, vou botar até a cruzinha aqui, o que eu vou entrar? Com o salbutamol mais o SAMA, que é o antimuscarínico, que é o ipratrópio, considerar corticoide nesse caso aqui. Eu posso considerar o corticoide, claro, inalatório, perdão, né, o corticoide endovenoso e oxigênio e considerar intubação. Então, aqui dificilmente vai para a nossa prova. O que vai para a nossa prova provavelmente é aquele paciente que ele está grave, mas não tão grave assim. Então a gente não vai considerar a intubação. O que a gente tem que fazer para esse paciente? Bom, a gente vai oxigenar esse paciente. Se ele estiver saturando menor ou igual a 95%, a gente vai entrar com oxigênio. Máscara, né, 6 litros por minuto, beleza. Nós vamos entrar com corticoide. Nesse caso, você pode optar ou por corticoide endovenoso ou via oral. Você pode, nesse caso, se é um paciente mais grave, claro, vamos considerar o corticoide endovenoso. Beleza? Aqui não tem muito segredo. Oxigênio, salbutamol e corticoide via oral endovenoso. Mandou para casa, vai fazer corticoide via oral por 12 por 5 dias. E aí a gente vai fazer aquela mesma avaliação sobre se ele está controlado ou parcialmente controlado. E aqui a recomendação nova da GINA é que você use corticoide inalatório mais formoterol já na etapa 1. Se esse paciente precisa, se ele está parcialmente controlado, você pode considerar corticoides doses baixas diariamente, se ele está parcialmente controlado, mais salbutamol por demanda. Agora, se esse paciente está não controlado e você está fazendo uso de corticoide inalatório mais formoterol à demanda, você pode considerar entrar com corticoide já via oral mais SABA via oral diariamente. Você pode considerar corticoide inalatório, doses médias, mais SABA por demanda. Você pode considerar corticoide diariamente, doses médias e SABA por demanda. Então, isso aí tem várias opções, né? Tem os tratamentos de preferenciais e opções. Ok? Se esse paciente está mais grave do que isso, é claro, você vai derivar esse paciente. Você pode considerar o uso do tiotrópio aí, né? Que é o bromuro, que é o SAMA, que é o antimuscarínico, também dentro desse tratamento. Você tem aí os anti-IgE, mas aí não tem necessidade, isso não vai tirar ponto da gente. Bom, e sobre as orientações, qual que é o controle? Qual que é as orientações? Tem que orientar ele a ter um controle ambiental, diminuir fatores de risco, procurar o pronto atendimento em casos de sinais de alerta. Quais seriam esses sinais de alerta que a gente tem que pensar? Esse paciente que já está lá com sibilância, já usando musculatura acessória. Então,
orientar esta pessoa. Ok? Sobre a linha de gravidade muito grave, não se esqueça, se apegue sempre à saturação e o pico de fluxo respiratório. Por ele você vai definir se esse paciente é leve, moderado e grave. Ok? Lembre-se, saturando mais de 95, ele é leve. De 95 a 91, ele é moderado. E menor ou igual a 90, ele é um paciente muito grave. Ok? E sobre o pico de fluxo respiratório, moderado e leve, leve e moderado, ele tem um pico de fluxo respiratório maior do que 50. E se ele está grave, ele tem um pico de fluxo respiratório menor do que 50. E se esse paciente está quase fatal, ele tem um pico de fluxo respiratório menor do que 30. Beleza, pessoal? Então é isso. Bom que terminou na hora certa. Passando um bombeiro aqui agora. Estão ouvindo aí?